Então eu morei lá no Monte Alegre de 50 até 59. Foi o ano que eu me casei. Ela fazia parte da vida da gente, né? Todos os acontecimentos, a missa do domingo, a gente encontrava com os colegas, com os outros, né? Conversava na entrada, depois na saída, fazia parte da vida da gente. Olha, marcante. Marcante. Quando tinha um casamento, né? Que aí a gente ia todo mundo. Mas, além disso, o fato da gente... Monte Alegre era grande, que tinha aquele centro, mas tinha muitos bairros. Então, na capela é que a gente encontrava os outros, conversava. Então, era marcante porque era um encontro. Eu me lembro que mesmo não morando mais lá, eu acompanhei pelos jornais quando a capela começou a ter infiltrações no teto e aquela preocupação de que danificasse a pintura do Volpi, que era algo assim incrível, né, que tem nessa capela. E aí começou um movimento para recuperar tudo. Então esse foi um momento marcante. E depois, quando a gente soube que o Monte Alegre foi vendido, né, que toda aquela gente antiga que morava lá começou a se mudar, alguns compraram as casas ali no centro, continuaram lá, mas a maior parte, tudo veio para a cidade, né? Nós falávamos cidade, porque naquela época parecia que nem era um bairro, parecia que era outro lugar, imagine, né? Hoje a gente, com carro, com tudo, é um bairro, mas naquela época ninguém tinha carro, imagine. Né? Os carros eram todos importados, custava assim, caríssimo. Então, a questão é que foi esse o momento que marcou. Pelo menos no domingo, todo domingo, na missa, né? Às vezes a gente ia rezar o terço também, de novo, Acho uma judiação. Um lugar maravilhoso, no alto daquele morro. Aquela pintura lá dentro que, nossa, tem um valor indescritível, né? Aquilo lá foi o momento que desagregou tudo. A comunidade, aquilo era a comunidade. A partir do momento que aquilo foi fechado em volta, que judiação. Para você ir lá, você tem que pagar para usar, né? E é um pecado. Ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de reconhecer que talvez, se não tivesse sido vendida, não estivesse de pé. O prédio, porque a comunidade também acabou separando, todo mundo foi mudando, um para um lado, outro para o outro, quando foi vendido aquilo, né? Não sei o que foi pior. Para mim, o pior foi ter sido fechado. Minha vida, da minha juventude, né? Representa uma parte muito importante. Bom, como eu nasci no bairro, toda a nossa vida foi dentro daquela capela, desde o batizado, primeira comunhão, depois a sequência normal que tinha, né, que era cruzadinha, e você ia tendo uma ascensão, né, dentro como que a gente fala, das congregações que era, no caso do homem era congregado mariano, e assim, era Meu casamento foi feito pelo Monsenhor Cecílio Cury. Na época era ele que administrava.
capela teve seus momentos de evolução, por exemplo, que eu falo, é quando realmente ela passou a ter um padre residente, que seria um próprio vigário, né? Uhum. Então era uma evolução para a época, passou a ter missa todos os dias, o movimento religioso da capela era mais atuante, todo dia você tinha, com exceção acho que de 2 dias por semana, todos os dias tinha alguma coisa realizando naquela capela. Então foi um momento de muita evolução, né? Depois tem o decréscimo, mas teve essa fase muito boa. Infelizmente eu não sei, porque você vê que aqui nós falamos em 55, o padre Alexandre chegou antes, não sei se foi 53, uma coisa assim. Quando justamente foi o bairro, hoje não fala em bairro, ele recebeu um padre para residir lá, então precisava alguém para ir lá, bater o sino cedo para chamar para a missa. E eu era vizinho da zeladora, chamada Dona Nina. Então eu e mais um colega, chamado Toninho, a gente tinha que bater o sino 6 horas da manhã, ajudar a missa às 7 e depois varrer a igreja. Então, e à tarde bateu o sino de novo às 6 horas da tarde. Então minha vida era na igreja. Quando eu fiquei sabendo, eu confesso que eu fiquei bastante chateado, até, na minha opinião, considerei aquilo uma inércia da própria diocese não ter ido brigar por aquilo. Parece que queriam sair ou não assumir um encargo, que não era possível aquilo não ser uma coisa pública. No fim, quem foi comprou toda aquela região lá e transformou aquilo em uma coisa particular. Eu particularmente não me senti nada bem, principalmente na época. Pela história, tá? Do próprio lugar, a liberdade que você tinha, um grupo de pessoas que tomavam conta. Acabou, né? Eu acho que aí falharam na parte da própria estrutura da diocese. Para mim não teve dúvida nenhuma. Tudo, né? Você vê a capela no fundo, ela era uma agregadora da sociedade. Da comunidade. Daquela comunidade. Porque ali se reunia todo mundo. Pessoal que morava mesmo naquele mais parte central, como o pessoal que morava em algum lugarejo, tipo Monte Olimpo, o Macabá, um pouco o Recanto que era meio retirado, e até o bairro Retiro. Então, quer dizer, nossa, domingo era uma maravilha. A igreja ficava lotada com o pessoal tudo para fora da igreja, de tanta frequência. Então, realmente ela era agregadora. As procissões que aconteciam em Monte Alegre eram fantásticas.